Bom, convido a Melissa para fazer a prece para a gente iniciar, então, a roda de conversa. Boa tarde a todos. Nesse dia que nós relembramos nossos entes queridos que partiram, né, antes de nós para a verdadeira vida, às vezes bate a saudade, às vezes bate, né, aquela vontade de conseguir encontrar com essa pessoa novamente, quem sabe ter um dedinho de prosa, né, de podermos reencontrar com aqueles que partiram antes de nós, e às vezes o coração realmente fica um pouco mais apertado. Mas é um dia também da gente agradecer por podermos ter convivido com essas pessoas em nossa vida, né? Então vamos focar a nossa ideia na gratidão de termos essas pessoas passando pela nossa vida e sendo tão importantes para nós. Então vamos nesse momento orar. Elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. A Jesus, nosso modelo e guia, nosso irmão maior. Aos nossos benfeitores espirituais, mentores de luz. E nesse momento em que aqui nos reunimos, nesse ambiente, junto à natureza, no qual nós rememoramos nossos entes queridos que partiram antes de nós, primeiramente, Senhor, lhes somos gratos. Gratos pelo dom da vida, gratos por podermos ter uma família que nos recebeu neste plano, gratos pela experiência reencarnatória que nós temos, com tantos aprendizados, com tantos conhecimentos, buscando assim o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Agradecemos, Senhor, por todos aqueles que tivemos a oportunidade de conviver, de vivenciar momentos de alegria, de amor, e que partiram para o plano espiritual, mas continuam junto a nós, porque a morte não separa aqueles que se amam. E, na verdade, todos nós um dia teremos a oportunidade de nos reencontrar, porque a vida continua muito além da noite da morte. Que os bons espíritos nos amparem, amparem todos os nossos irmãos que aqui se encontram, para que tenham seus corações repletos de esperança e de amor pelos seus entes queridos. Muita paz e luz para todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Melissa. Então, a gente vai começar pela roda de conversa. Como eu peguei o microfone e dei sorte, vou começar, né? Depois, o Nelsinho, a Lariane vai complementando. E com a proposta, né, de roda de conversa, quem que estiver participando junto conosco também faz parte da roda. Então, quem quiser participar, quem quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade, né? Pode levantar a mão que a gente quiser falar, ou senão a gente dá um jeito de anotar em algum lugar, né? Aí pode chamar a Melissa, que ela passa a pergunta para nós e a gente tenta aqui, né, à luz do Espiritismo, responder e esclarecer. Bom, hoje a gente está aqui, então, celebrando o finados, né, no 2 de novembro, mas a gente tem no registro histórico esse culto aos mortos há muito tempo atrás, né? Não era necessariamente no dia 2. Se a gente for ver uma questão mais ligada a um dia específico para o culto e a celebração daqueles que partiram antes de nós, a gente vai encontrar na Idade Média os celtas comemorando no início de novembro. E aí a Igreja Católica incorpora isso, transferindo para o dia 2, porque no dia 1º é o dia de Todos os Santos. E o Espiritismo tem uma certa vinculação com o finados, porque a gente tenta trazer justamente luz a esse fato, que certamente nos atingirá, né? A gente pode fugir de tudo, mas a morte física um dia não chega até nós. E aí, só para a gente, já que eu falei de morte, abrir o contexto, que o tema é a morte não existe. Porque a gente tem que ultrapassar esse sentido da morte biológica. A morte biológica, né, o fim da vida biológica, existe. Mas a doutrina espírita vem justamente ultrapassar isso, trazendo que a realidade espiritual permanece. Então, nesse sentido, o Espiritismo vem trazer esse acalento para nós, e por isso que o dia é importante, né? Porque o finados e o tema morte é muito pouco comentado. E esse dia é um dia que todos nós despertamos um olhar para falar sobre a morte, e assim desmistificar e tirar um pouco desse sofrimento, dessa dor que a gente sente. Porque a gente vai entender que tudo tem um porquê, né? Que Deus está sempre no comando. E até a mensagem que a gente distribuiu hoje foi justamente falando disso, né? Que a morte vem de Deus. E por isso a gente tem que nos confortar por essa oportunidade
que futuramente ele também vai ter de reencontrar com esses entes queridos. Não que o sofrimento não exista, né? Essa dor da separação. Mas que o nosso plano e a nossa vida é muito maior do que essa estada aqui no plano terreno. A gente só está. Mas a gente é um espírito imortal. Aí eu passo para o Nelson, senão eu vou falar 1 hora aqui. Obrigado, Fred. Bom, pessoal, boa tarde. Agora uma boa tarde para os desencarnados também, né? Que com certeza se somam a nós para fazer reflexão sobre a vida e a morte. Eu queria trazer uma frase aqui para ver o que vocês acham dessa frase. Não é minha, do Humberto Holden. Ele diz: até hoje ninguém morreu. O que vocês acham disso? Até hoje ninguém morreu. Ele afirma categoricamente. Aí alguém fala: Nelson, tem um monte de gente ali visitando os mortos, os ditos mortos. E aí a gente poderia questionar esse pensamento dele se a gente entender que a destruição do corpo, da nossa roupa, significa a destruição da vida, né? Então, por que ele afirma que até hoje ninguém morreu? Porque a morte não existe. Nós continuamos a existir após a destruição do nosso corpo físico. Porém, com as nossas concepções históricas, nossa formação se deu ao longo dos milênios. Quantos de nós ainda tememos a morte? Quantos de nós ainda nos revoltamos com a ideia da morte? E entender que a morte não existe, que nós continuaremos após a morte do corpo, né? Nós continuaremos a existir e vamos encontrar quem a gente gosta e quem a gente não gosta também, tá certo? Do lado de lá, que a vida vai permanecer de forma com que nós possamos aprender e crescer sempre. Quando o Fred diz, né, que a morte vem de Deus, ele nos criou para a vida. Porém, ele sabia que o corpo seria perecível. Só que a maioria de nós, vinculados a ideias materialistas, associamos a nossa existência à existência do corpo. O que é um corpo sem alma, né? É um cadáver. Nós, enquanto espíritos imortais, habitaremos corpos diferentes para que a gente possa continuar progredindo, sempre. E isso dá muita esperança. Para poder passar para a Lariane, sem roubar muito o tempo da fala, eu posso afirmar que, para mim, a maior surpresa foi encontrar na doutrina espírita essa realidade, que é da vida após a morte. Eu temia muito a morte quando pequeno, né? E havia todo um mito sobre a morte. A gente, né, falava, já beijei muito pé de defunto para levar o medo embora, que os antigos acreditavam nisso. E aí você tinha medo do morto, medo da morte, medo dos fantasmas. E hoje, à luz da doutrina espírita, o medo foi embora, sabendo que a gente continua o mesmo. E lembrando uma frase de Raul Seixas, ele que psicografou um livro, Um Roqueiro no Além, desculpa, era o Espírito, né? Através do Nelson Moraes, ele diz: nas ilusões da vida, descobri a morte. Na realidade da morte, encontrei a vida. E é isso, o que nos aguarda além túmulo é vida, e vida em abundância. Boa tarde a todos. Como é consoladora a perspectiva que a doutrina espírita nos oferece a respeito de um tema que geralmente é tão mistificado como a morte, né? Muitas vezes, quando nós temos uma perspectiva exclusivamente material ou então muito limitada a respeito desse tema, a gente acaba acreditando que a passagem para o plano espiritual, a mudança de estado, digamos assim, acaba sendo uma coisa muito triste, muito pesarosa. E a gente não enxerga tudo isso que o Nelsinho comentou. Toda essa riqueza de perspectivas, toda essa ampliação de paradigmas que justamente a doutrina espírita nos oferece. Porque nos permite compreender a nossa real natureza enquanto espíritos. E, mais ainda, que a nossa relação, à medida em que é real, à medida em que é profunda, ela não se finaliza, não termina, não se extingue com o fim da nossa existência corpórea. Então, à medida em que a gente vai compreendendo como os nossos laços, eles vão permanecer para sempre, para toda a eternidade,
Mesmo independente do estado de espírito que nós estejamos, seja libertos ou encarnados, essa perspectiva se torna muito mais consoladora, mais confortadora, para a gente enfrentar essas separações, né, que inevitavelmente nós somos levados no curso da nossa existência. Bom, e a gente falou muito então desse medo, né, da morte que a gente traz, e por isso a gente fala pouco e até levanta tabus a respeito para não conversar. E muitas vezes o medo vem do desconhecido. Então eu tenho medo da morte porque eu não sei o que me aguarda. Então vou deixar o plano aqui, o plano físico, e aí? O que eu encontro do lado de lá? E por isso a doutrina espírita é esclarecedora para nós. Porque, né, na maioria das religiões há, se não todas, né? Não vou falar todas porque eu não conheço todas, mas todas há essa ligação da espiritualidade. Então a gente desencarna, mas continua vivendo no plano espiritual. E isso é tão natural para nós porque a gente tem o final do culto, porque a gente acredita que a alma permanece. Porque se ela sumisse, a gente não faria nada, nenhuma homenagem a eles, porque eles não existiriam. Então a gente já tem dentro de nós essa concepção da continuidade no plano espiritual. Mas a gente não sabe o que acontece do lado de lá. E aí a gente tem que estudar para justamente desmistificar esse medo da morte, e assim a gente possa enfrentar essa vida com a certeza que ela continuará no plano espiritual. E aí para isso a gente precisa então buscar esclarecimentos, e assim, entendendo o que nos aguarda, a gente consegue viver em plenitude, né? Porque Deus não, né, a morte, né, não é uma criação de Deus nesse sentido dela existir, porque a gente vai continuar vivendo. A morte só existe fisicamente. Então a gente tem que entender essa continuidade, e assim a gente valoriza a vida. E aí a gente vai entender os diversos camadas do plano espiritual que a gente pode se encontrar quando desencarnar. E é nessas camadas também entendendo que todas elas, inclusive o nosso plano físico, estar presente no plano espiritual, a gente vai então entender essa capacidade que a gente tem de nos comunicarmos com aqueles que partiram. Porque todos nós que viemos aqui hoje, estamos de alguma maneira nos comunicamos com aqueles que foram, com as homenagens, com as flores. Nós estamos exteriorizando um pensamento de amor, de saudade para aqueles que foram. E esses pensamentos, né, o pensamento que é o meio de comunicação entre os espíritos, e nós somos espíritos, né? Uma alma, na verdade, é só um espírito que está encarnado. Então nós continuamos sendo espíritos, nós comunicamos com aqueles nossos entes queridos com o nosso pensamento. Então, né, esse dia é importante, tanto Kardec cita 10 questões para falar sobre o finados, não à toa, mas ele nos chama a atenção para essa capacidade de comunicação, e que não necessariamente precisa ser no cemitério. Pode ser em qualquer lugar. Porque onde a gente estiver pensando no ente querido, a gente tem a oportunidade, então, de conversar com ele. Hoje de manhã, né, conversando com o Paulo Bianchetti, ele falou, né, é como se encontrar com os amigos. Se a gente marca num barzinho, marca na padaria, todos vão para lá, porque a gente marcou lá. Agora, se a gente marcou com o nosso ente querido de vir aqui para nos confraternizarmos, ele vai vir aqui, porque ele é nosso amigo e vai partilhar desse momento conosco. Então, o pensamento sobrepõe todo esse sentido de exteriorizar o nosso sentimento. Mas, por ainda uma necessidade nossa, muitas vezes a gente precisa dessa exteriorização, né? O Espiritismo não condena nada, mas ele vem nos explicar que ela não é necessária, uma vez que o pensamento é o mais importante. Lembrando que uma boa parte das pessoas tem medo de morrer. Minha mãe é uma, né? Mãe ainda tem, mãe. E a mãe fala, imagina, jogando terra em cima de mim. Eu falei, mãe, só não vai estar lá. Eu falei, eu não estarei lá. Hein? Não, hoje, mãe, no passado havia muito o estado da catalepsia, que as pessoas eram enterradas vivas, não tinha como diagnosticar a morte. Hoje, se a senhora não morrer antes de enterrar, eles matam a senhora para poder enterrar, fica tranquila. Porque, na verdade, não. O que eu estou falando é porque retirado hoje todos, no processo de preparação do corpo,
todo o sangue, todos os fluidos corporais, é colocado silicone nos orifícios, há uma preparação. Então, mas não há muito risco, porque no passado não tinha como diagnosticar. Hoje, os aparelhos identificam realmente ali a morte cerebral, a morte cardiológica, vamos dizer assim. Então, esse medo que a gente traz é associar que nós somos o corpo. Talvez seja uma das tarefas maiores que a gente tem que aprender, que nós não somos o corpo. Nós somos o espírito imortal habitando nesse corpo. E aí quando a Lariane disse assim, que é os encarnados e os libertos. Eu gostei da frase dela, né? E me fez lembrar de Kardec. Porque Kardec diz assim, é como se nós estivéssemos presos, imagina. Eu, a Lariane e o Fred aqui estamos presos, no presídio. Aí chegou a vez de me libertarem. E aí o Fred e a Lariane falam, não, Nelson, fica aqui com a gente. Não, para que você vai embora? Para quê? Não, vamos ficar presos aqui com a gente. Para o espírito, a vida no corpo é uma prisão, né? Estar liberto do corpo é encontrar a realidade da vida. E imagina, você ter possibilidade de estar em colônias espirituais, de você estar vinculado aos entes amados, poder vê-los a qualquer momento, como diz, estamos ligados pelo pensamento, né, Fred? Então, se a gente desmistifica e entende a realidade da vida após a morte, nós não mais temeremos. Continuaremos firmes e fortes no propósito de viver bem, porque sabemos que encontraremos do lado de lá as nossas criações aqui na Terra. O Fred comentava que nós entramos em comunicação com os nossos entes queridos através da força do nosso pensamento. Afinal, o pensamento ainda é uma aptidão espiritual que nós não perdemos enquanto encarnados. E é verdade, porque à medida em que a gente vai compreendendo melhor essa ideia, a gente percebe que a gente pode entrar em relação com os espíritos desencarnados a todo momento, em todo lugar, a partir do momento que a gente volta o nosso pensamento para o nosso ente querido, para a pessoa que nós estamos recordando, que eventualmente tenha passado por um momento de transição, uma morte mais difícil. Mas a todo momento que nós voltamos o nosso pensamento para o nosso ente querido, nós estamos, de certa forma, nos comunicando com ele. E à medida em que a gente compreende essa naturalidade da nossa comunicação, da nossa inter-relação com os que já partiram, entre aspas, a gente entende como é desnecessário, muitas vezes, o desespero que a gente se depara, muitas vezes, no momento da morte de algum ente querido. Naturalmente, a dor é evidente, a dor da saudade, né? Nós estávamos habituados com a presença física daquela pessoa, às vezes, todos os dias, e quando nós nos deparamos com a falta daquela presença tão acolhedora, a princípio, a gente fica muito triste, muito abalado mesmo. Mas, se a gente não desconstrói essa ideia de forma muito gradativa, claro, acaba que isso pode até nos prejudicar. Sabe por quê? As pessoas que estavam em relação conosco já viveram outras existências. E, naturalmente, têm outros afetos que, às vezes, os esperam ansiosamente no plano espiritual. Então, muitas vezes, as pessoas que a gente fica muito triste por ter partido, por ter nos abandonado, entre aspas, são as pessoas que vão ser recebidas calorosamente em outro plano. E nós não ficaríamos felizes por ver uma pessoa que nós amamos sendo recebido por outros que o amam, sendo recebidos por outros que cuidam deles. Então, essa ideia que a doutrina espírita nos traz, nos permite compreender de forma mais ampla toda essa questão, o horizonte da vida, né? Como é muito mais amplo do que simplesmente a nossa vida na carne. Só antes de passar do Fred, eu queria fazer apenas imagina também para uma pessoa que parte e vê o seu ente querido aqui sofrendo pela desencarnação. O desespero, a doença, né? As pessoas que entram em depressão. Imagina, eu estou desencarnado, vendo a minha irmã sofrendo com a minha desencarnação, deprimido. Como eu vou sofrer com o sofrimento dela? Então, o estar bem ajuda que o outro que partiu também fique bem.
lembrar dos bons momentos, lembrar dos momentos de alegria. A nossa gratidão vai envolver a pessoa amada. Isso é fundamental para o equilíbrio de ambas as partes. Desculpa, Fred. Nada. Muito bem. E como o Nelson falou, é porque tudo é pensamento. Então, se a gente está com a imagem daquela pessoa, nós estamos pensando nela. E aí o pensamento pode ser bom ou de revolta, desagradável, e isso vai chegar àquele ente querido. Tanto que Kardec, quando vai comentar nas 10 questões sobre a participação dos mortos no velório, e ele fala até em outro questão da partilha da herança, que muitas vezes o ente é convidado e muitas vezes está presente. E ele pode tanto se sentir feliz com a harmonia do ambiente, até com as homenagens, quanto ele pode se sentir deprimido e não entender a briga, né, que muitas famílias, né, em muitas famílias, pela herança, pelos despojos do falecido. Então isso atinge porque a gente está nesse vínculo com aquele ente que partiu pelo pensamento. Mas o maior vínculo que a gente tem com os nossos entes é o amor. Como a Lariane falou, que tem os nossos outros entes, porque nós, né, como eu falei aqui, só estamos, não somos. Eu não sou o Fred, Nelson não é o Nelson, nem a Lariane é a Lariane. Cada um está. Eu estou Fred, ele está Nelsinho, ela está Lariane. Quando a gente partir, a gente volta para a nossa realidade verdadeira, que é ser espírito. Mas o que eu construí de amor, enquanto o Fred permanece. Né? Os laços de amor são inquebráveis. Eles permanecerão e permanecerão fortes. Tanto que aqueles que eu criei anteriormente, que eu nem estou lembrando, estão no plano espiritual me aguardando. Mas, quando eu retornar, por esse vínculo, eu vou percebê-los como pessoas queridas. Mas como irmãos, como todos nós somos irmãos. Então, aqueles que é minha mãe, ou que venha a ser o meu filho, estão com essa condição. E aí, futuramente, esse laço de amor de irmãos permanecerá. E muito bonito quanto qualquer outro laço, né? Porque o amor é verdadeiro nesse sentido. Então, a gente tem que, justamente, enquanto vida, eu estou na prisão, então vou desencarnar rápido para me sair da prisão. E não é assim. É necessário que a gente viva uma vida, essa vida material. E quando chegar um momento, a nossa hora, a gente retorna. Mas a vida material é importante porque é ela que prepara o que a gente vai encontrar no plano espiritual. Então a gente precisa preparar hoje, amar hoje, construir hoje para colher um futuro espiritual mais equilibrado. E o importante é a gente pensar, nós estamos preparados para essa partida? Porque vai acontecer com todos nós. Eu sei que a notícia é difícil de dar, mas necessária. E cada dia estamos mais próximos dessa partida. E aí, como vai ser a partida de cada um de nós? Qual é a forma? Aí eu peço licença, o Raul Seixas, encarnado, ele tem uma música chamada Canto para Minha Morte. E ele começa assim: eu sei que em determinada rua que eu já passei, não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muito tempo e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte, surda, caminha ao meu lado. E eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho de fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de um uísque, na música que eu deixei para compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de eu encontrar a mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando, embora ainda eu não a conheça? Vou te encontrar vestida de cetim e em qualquer lugar espera só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho que quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demora a chegar. Eu te detesto e amo morte. Morte, morte, que talvez seja o segredo desta vida. Qual será a forma da minha morte? Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida
Existem tantas. Um acidente de carro, o coração que se recusa a bater no próximo minuto, a anestesia mal aplicada, a vida mal vivida, a ferida mal curada, a dor já envelhecida, o câncer já espalhado e ainda escondido, ou até, quem sabe, um escorregão idiota, num dia de sol, a cabeça no meio-fio. Ó morte, tu que és tão forte, que matas o gato, o rato e o homem. Vista com a tua mais bela roupa quando vieres me buscar, que meu corpo seja cremado. E aí ele continua. Então, só fazendo essa reflexão sobre a morte, Dom Juan o Bruxo dizia que a melhor conselheira que ele tinha é a morte. Porque quando a gente pensa na realidade da morte, tudo muda sobre a perspectiva que nós temos. Imagina se você recebe a notícia que você vai desencarnar amanhã. Quais são as coisas que nós faríamos nessas 24 horas? Ou daqui uma semana? Ou daqui um mês? Será que a gente perderia tempo brigando, alimentando as mágoas, os ódios, que talvez passamos uma vida inteira fazendo? A morte nos coloca no verdadeiro lugar, para saber aquilo que é importante. Por isso que é importante a gente aprender a sorrir, a carregar o peso da existência sem sofrimento, porque a vida não tem que ser pesada, ela não tem que ser um fardo. A perspectiva sobre a vida após a morte nos dá realmente um novo significado da existência. Quando a gente passa a entender a morte, então, com essa naturalidade, a gente desconstrói aquele medo que muitas vezes nos é transmitido até culturalmente, né? De geração em geração na nossa família. Muitas vezes a gente vai alimentando essa nossa ignorância. Bom, mas como o Nelsinho comentou, todas as vezes que a gente para pensar sobre esse tema, a respeito do qual, em regra, há um tabu, a gente muda a nossa perspectiva a respeito do mundo. Afinal, nós vamos colher no plano espiritual, nós vamos colher depois da morte tudo aquilo que nós plantarmos enquanto encarnados, enquanto nós estivermos presos ao nosso corpo material. Bom, então se a gente vai colher aquilo que nós vamos plantar, e se as pessoas que já partiram antes de nós, elas colheram o que elas plantaram, será que existe alguma forma de nós auxiliarmos essas pessoas no plano espiritual? Às vezes, as pessoas eram um pouco ignorantes, às vezes eram um pouco limitadas e não compreendiam toda essa dimensão a respeito da vida. E nós, como pessoas que os amamos, nós gostaríamos de os auxiliá-los. Talvez a gente não consiga auxiliar de forma direta, chamando para debaixo do nosso braço e falando, olha, não é melhor você repensar essa forma de agir, é melhor você passar a orar com mais frequência. Não, mas a verdade é que como os laços de amores são inextinguíveis, à medida em que nós vamos orientando a nossa vida, né, com retidão, com paz, com calma, né, a gente acaba transmitindo toda essa experiência, todos esses sentimentos para as pessoas que também partiram. Então, de forma automática, quando a gente muda a nossa forma de agir e passa a transformar a nossa existência, os nossos pensamentos, os nossos atos, orientando-os para o bem, de forma muito natural, a nossa existência também se torna uma luz para aquelas pessoas que já se foram. Porque às vezes as pessoas estão tão ligadas a nós que percebem e falam, poxa, ela realmente mudou de vida. Será que talvez esse não seja o caminho? Então, às vezes, a melhor forma de nós auxiliarmos aqueles que já se foram seja uma reorientação da nossa própria existência. E não propriamente lágrimas e desespero e incompreensão. Bom, antes de eu continuar falando, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer participar? Não? Quer comentar alguma coisa? Quer perguntar? Quer participar? Só fazer um comentário que, assim, que mais me deu uma tranquilidade com relação à morte é comparar a nossa vida aqui com uma gravidez. Porque nós morremos vendo o tamanho da gente quando a gente vai nascer, ou seja, a gente passa por aquele processo, né, de estar
comprimido ali para poder sair fora, porque ali já não nos cabe mais. Então eu penso hoje que quando eu não estiver mais em condições de respirar da forma que eu respiro, de alimentar da forma que eu alimento, de caminhar da forma que eu caminho, eu tenho que ir para outro lugar com outro corpo. Então, de alguma forma, isso vai acontecer. E eu não me lembrarei, quando eu não me lembro como eu participei das contrações uterinas enquanto dentro do ventre da minha mãe, ainda que tenha me causado algum trauma, porque graças a Deus eu sou psicóloga, nem quero ser, tem todos os seus pontos. Então, assim, isso aí é a psicologia lá do outro lado vai ajudar. Então, assim, isso me deu muita tranquilidade com relação à morte. Eu tinha pânico da morte. Enquanto criança, eu não deixava de ir num acompanhante ver que era de carrinho. Isso aí, na terra. E eu ia a todos os enterros. A partir dos 4 anos de idade, para ir a todos os enterros, eu achava o máximo. Se eu chorar pela gente, a gente tem que jogar 3 pontinhos de terra, porque hoje eu não sou preto. Sim. Perfeitamente. Sim. Não, a gente entendeu. E muito bom, né? Cada um. Isso é tanto em relação ao Espiritismo quanto na morte, mas em relação a tudo que o Espiritismo nos traz, é essa oportunidade da gente raciocinar o que ela nos traz e, pela nossa vivência, pelas nossas experiências, a gente trilhar um caminho para o nosso equilíbrio. Né? Então, o Espiritismo nos permite isso porque ele nos permite, na verdade, ele nos propõe que a gente estude e tire o que a gente possa tirar para o nosso bem. E aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai tirando, né? E vai amadurecendo. E a gente entender essa questão com a morte para viver uma vida tranquila, e justamente porque a gente vai ter diversas outras experiências, é muito bom. E falar em experiências de morte, a gente tem experiência todo dia. Né? Todo dia, quando a gente deita na nossa cama e vai dormir, na verdade, o nosso corpo fica ali, nosso espírito ganha uma liberdade provisória e vai passear pelo plano espiritual. Não é natural que a gente lembre, então não é comum, mas diversas pessoas recordam algumas vezes de encontros com os familiares. Então, o sono muitas vezes serve como um encontro com um familiar que já partiu antes de nós. Não estão em conversas, mas, não, nossa, nunca sonhei com meu familiar, então, tão enrolado. Não. Muitas vezes a gente sonha e não lembra, a gente só traz uma percepção. Acorda revitalizado, mais tranquilo, porque a gente traz só no nosso inconsciente. Não é natural que a gente lembre, né? Mas às vezes a gente pode lembrar. Mas o sono também é uma oportunidade de reencontro e por isso a importância da gente tentar viver de uma forma mais equilibrada, né? E voltada ao plano espiritual, porque a gente tem essa oportunidade, quando está equilibrado, de reencontrar com esses amigos. Porque muitas vezes isso é impedido porque a gente está muito voltado ao material. E aí, falando um pouco mais desse retorno ao plano espiritual, né, dessa continuidade da vida, a gente tem que entender, então, que é uma continuidade. Ninguém desencarna e vira santo. Infelizmente. Até queria desencarnar e virar santo. Mas não acontece. Isso é uma continuidade. E a gente vai perceber que é tudo como a nossa vida, tudo fisicamente entendível. Por quê? Vamos imaginar, então, o nosso planeta como uma cebola. Né? Quanto mais alto, mais elevado. Então, as colônias espirituais mais elevadas estão mais para fora da cebola. E o umbral, as zonas mais complicadas, mais perto, mais no centro da cebola. E a Terra está ali mais para o meio, né? Menorzinha ali. Ela compõe tudo. Então, se nós estamos apegados a questões materiais, fisicamente a gente está atraído a essa zona. Então, vamos projetar isso a essas zonas. Quando a gente está equilibrado e com uma vida voltada a questões mais equilibradas, não que a gente tenha que ter uma vida toda equilibrada, porque a gente não consegue, mas quando a gente está nessa tentativa, a gente, então, desapega dessas questões materiais e a gente consegue, então, ir para mais longe.
E o apego, infelizmente, a questões materiais é muito grande. E é um dos principais motivos do sofrimento nosso quando a gente desencarna. E aí é qualquer tipo de apego. A gente fala materialmente, o carro, a casa, mas a família, questões materiais quanto ao orgulho, o poder, o dinheiro, a vaidade, tudo isso nos atrai à Terra. Porque é a Terra que a gente vivencia isso. Então, se é tudo uma continuidade, se a gente não nos prepararmos, desapegando, né? Chico falava que não tinha nada, né? Que ele já tinha doado tudo, ele não comprava roupa, quando ele estava mal vestido alguém doava para ele, que o único bem que ele tinha, que era a casa, ele já tinha passado pro filho dele, porque não tinha nada apegando ele aqui à Terra. Isso ele já conseguia desvencilhar de um dos grandes perigos na desencarnação. Não que a gente tenha que abrir mão de tudo, porque a gente ainda não consegue, mas tentar racionalmente entender que isso daqui é material já é um grande passo. Bom, eu vou voltar aqui à música do Raul, né? Quando ele questiona, né? Qual vai ser a forma da minha morte? Vocês já se perguntaram de que forma vocês vão morrer? E aí eu peguei o Leon Denis, ainda não, mãe? O porquê da vida. O Leon Denis, ele diz assim: qual o homem que nas horas de silêncio e recolhimento já deixou de interrogar a natureza e o seu próprio coração, pedindo o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Olha que interessante, né? Qual é a razão da gente estar aqui? Qual é a nossa programação? E aí, disse muito bem o Fred aqui a respeito do apego. De uma forma bem geral, nós podemos dizer que todas as religiões condenam o apego. E o Espiritismo nos ensina que a forma de sofrimento garantido é o nosso apego. Quanto mais apegados nós formos, mais sofreremos durante o processo da desencarnação. E aí as pessoas perguntam assim: como é que a gente desencarna, né? Como é que a gente morre? Como é que acontece o processo? O Petrone contava uma história boa, que ele dizia que estava uma vez dirigindo e ele capotou com o carro. E ele saiu, e ele sentado na estrada, e ele ali confuso com a situação. E ele perguntou para ele mesmo: será que eu morri? E foi no carro para ver. Porque morrer seria isso, né? Muitos desencarnam e não sabem que desencarnaram. E ele foi ver se o corpo dele estava lá, mas não estava vivo. Eu contava isso em palestras. E aí um dia a Sara me contou sobre um companheiro de Santos Dumont. O sujeito viu o filme Nosso Lar e ficou encantado com a ideia das colônias espirituais. Falava: se eu morrer, eu vou para o nosso lar e tal. E ele estava viajando, passando entre rios, de noite, de madrugada, estava chovendo. Ele cai numa ribanceira e sai rolando, né? E quando o carro chega lá embaixo, havia uma neblina, uma lama. Ele sai do carro, pisando na lama, naquela neblina, e falou: meu Deus, desencarnei, estou no umbral. Tinha certeza que estava ali no sofrimento. E ele foi subir no morro, né? E falou: ai meu Deus, como que eu vou sair dessa situação? E quando ele chega lá em cima, tinha um sujeito na carroça, né? E aí ele pensou: Clarice, você por aqui, vem me buscar, graças a Deus. Nosso lar está longe. E o carroceiro disse: nosso lar não sei, mas Três Rios está aqui pertinho. A ideia que a gente vai desencarnar e vamos continuar sendo nós mesmos, com a mesma alegria, com a mesma tristeza, com a mesma esperança, com os sentimentos que nós já carregamos, é porque nós não mudamos ao trocar de roupa. Se formos para o nosso lar e tirar essa roupa, cada um tirar a roupa que tem, você vai deixar de ser você? Não, você continua sendo você, com seus medos, com as suas vontades, com a sua capacidade de entender a vida, seremos os mesmos. Então, a morte é exatamente isso, né? É trocar de roupa, mas permanecer ainda existindo. Você comentou que na sua concepção é como se fosse uma gestação, né? E eu estava aqui refletindo sobre isso, e é uma gestação só que de nós mesmos, né? Nós mesmos gestamos o nosso espírito, as nossas ideias, o nosso futuro, as nossas relações. Então acaba que essa experiência corporal, ela nos permite isso. E nos permite também grandes transformações. Quantos de nós será que não olhamos para trás e vemos que a gente já pensa, já se relaciona, já trabalha,
em algo muito diferente do que a gente pensava há 10 anos atrás. Então, imaginemos isso numa perspectiva de várias vidas, de várias existências. Então, essa concepção de constante mudança, né, ela também nos traz um compromisso, né, porque à medida em que nós buscamos um futuro mais confortável, espiritualmente falando, um futuro mais feliz, a gente tem esse compromisso com a nossa transformação e nós, assim, precisamos assumir. E como os meninos já comentaram, é necessário que a gente se desvencilhe do apego de ideias, do apego de objetos e do apego de pessoas, que talvez seja o mais difícil da gente trabalhar ao longo da nossa existência, porque a gente acaba, muitas vezes, por imaturidade, criando verdadeiras dependências emocionais de algumas pessoas que convivem conosco. Então, à medida em que a gente vai refletindo sobre uma perspectiva maior, toda a nossa vida, nós vamos realmente nos enxergando como espíritos que somos e passamos a viver dessa maneira, a gente começa a ter mais condição de desconstruir algumas ideias que ainda estão arraigadas em nós. O Fred comentava a respeito do apego, né? E que nós tanto mais sofreremos à medida em que mais formos apegados. E isso me recorda uma passagem de Jesus, quando lá no Sermão do Monte, ele diz assim que onde puseres o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E o coração, na cultura judaica, tem essa ideia não apenas de sede do nosso sentimento, mas também de sede do nosso pensamento, do nosso espírito, da nossa alma. Então, onde nós estamos colocando hoje os nossos tesouros? O que para nós é um tesouro? Uma relação é um tesouro? O dinheiro é um tesouro? Um bem material é um tesouro? E como nós estamos nos relacionando com esses tesouros da nossa vida? Será que a gente tem relações que nos emancipam, que nos edificam enquanto espíritos que somos? Ou será que são relações que nos atam às questões materiais? São relações de orgulho, de inveja, de vaidade, que muitas vezes criam verdadeiras correntes, né, que nos prendem à matéria, que nos prendem a relações, que nos prendem a trabalhos. E a gente precisa enxergar a forma como nós estamos lidando com isso, porque à medida em que a gente perceber, né, que nós estamos nos prendendo, a gente começa a trabalhar aquele ponto, aquele aspecto, para a gente conseguir ir gradativamente desconstruindo essas ideias, né? Muito bom. E aí a gente vai começar a encerrar, né? Eu vou começar com a minha parte de encerramento, mas lembrando uma mensagem também de Jesus, quando ele fala que ele veio trazer a vida, mas a vida em abundância. Então, tudo que a gente falou foi justamente para essa vida, né? Qual que é a verdadeira vida? A vida espiritual, que ela é vivenciada aqui também. E Jesus, quando vem nos trazer essa vida em abundância, vem trazer o exemplo maior para a gente encontrar essa vida e sermos felizes, abundantes em felicidade, mas a verdadeira felicidade, que vem do amor, né? Não das coisas materiais. As coisas materiais ajudam, né? Ter um dinheiro, uma estabilidade, isso traz um bem-estar, porque a barriga roncando não tem jeito da gente se espiritualizar. A gente tem que matar a fome primeiro. Mas, se a gente já tem essa condição, que a gente busque então o contato com Jesus, para encontrar essa verdadeira felicidade e assim vivermos em abundância. Pois quando a gente vive em abundância aqui, a gente continua vivendo em abundância em qualquer lugar que a gente esteja. Porque isso é um estado de espírito, um estado de nosso interior. E isso vai propagar para todos que estão ao nosso redor e vai também nos direcionar quando a gente deixar esse planeta temporariamente para um ambiente mais equilibrado. Bom, para fazer as considerações finais, me lembro de um conto oriental que dizia que a verdade era semelhante a um grande espelho, que colidiu contra a Terra e se espatifou em milhares, milhões de pedacinhos. E cada um de nós aqui na Terra pegou um pedacinho desse espelho, o espelho da verdade, e diz, eu tenho a verdade. E, na verdade, nós temos fragmentos dessa verdade, né? Porque depende das nossas percepções, da nossa capacidade. E eu acredito que o que é verdadeiro, ele está em todas as culturas. De alguma forma, algum ser consegue captar e dividir aquela verdade que ele foi capaz de compreender com outras pessoas. Por isso eu quero fugir um pouco agora de uma citação de dentro da doutrina. Eu queria trazer para vocês as Caçadas de Pedrinho. Para quem leu, há um diálogo quando ele prende o Saci maravilhoso,
digno de Emmanuel, se eu posso dizer assim. Eu peço licença, eu vou ler só alguns trechinhos para vocês verem a consideração. Eles falam sobre várias coisas, mas há um momento em que Pedrinho fala assim para ele. Opa, dele lá em cima. Mas o que faz todas essas vidinhas viverem? Está aí uma coisa que a minha cabeça não compreende. Eles estavam falando do pernilongo, do besouro, né? Como é que eles se movimentavam, como é que eles faziam o que eles faziam. E aí o Saci dá uma explicação que eu acho maravilhosa. Ele fala, dentro de cada criatura, bichinho ou plantinha, há uma força que o empurra para frente. Essa força é a vida. Empurra e diz no ouvido das criaturinhas o que elas devem fazer. A vida é uma fada invisível. Olha que bonito, Gido. A vida é uma fada invisível. E é ela que faz o pernilongo ir picar as pessoas nas casas de noite, que manda o grilo abrir o buraco, que ensina o bombardeiro a bombardear seus atacantes, enfim. E aí ele vem falando, então ela deve ser igual, porque ele fala que ninguém vê, igual a gasolina nos automóveis. Sem gasolina, os carros não andam. E o Saci... Perfeitamente, mas com uma diferença. Nos automóveis, a gente vê e cheira gasolina. Mas a gasolina vida, ninguém ainda conseguiu ver nem cheirar. E aí, o Pedrinho, nas suas indagações, fala, e morrer? O que é morrer? A vida, então, acaba como a gasolina no automóvel? A vida muda-se de um ser para outro. Quando você está muito velho e escangalhado, a vida acha que não vale mais a pena continuar lidando com ele e abandonam. Vai movimentar um novo ser. A fada invisível diverte-se com isso. E aí ele fala sobre a vida. Bobo, o que os seus olhos enxergam não são os olhos, é a fada invisível que há dentro de você. A fada é como o astrônomo no telescópio. Os olhos são como o telescópio do astrônomo. Qual é mais importante? O telescópio ou o astrônomo? Ele diz, é o astrônomo. E por último, pois, então alegre-se, porque o astrônomo não morre nunca. O telescópio é que desarranja e quebra. Olha que mensagem maravilhosa que Monteiro Lobato consegue colocar no diálogo de um ser mitológico, o Saci, com uma criança. Uma verdade que está disposta para todos nós. O que movimenta o corpo é o ser que pré-existe a esse corpo e que vai continuar existindo após o corpo. Isso é tão maravilhoso de saber que nós não somos, estamos, como muito bem disse lá atrás o Fred, e como disse a Dé, né? Nós estamos em gestação. E a ideia da gestação é muito bacana, porque se nós não estamos prontos, nós estamos em desenvolvimento. E um dia nos tornaremos tudo aquilo que nós podemos ser. O potencial de amor, de bondade. Quando a gente vê seres como Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Francisco de Assis, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, quando a gente vê um ser iluminado como Jesus e vê o potencial que nós podemos atingir, isso tem que alegrar o nosso coração. Saber que só através das múltiplas existências, das mortes permanentes dos corpos, que nós vamos galgar os degraus da evolução, para nos aproximar de Deus, de realmente daquilo que é divino, daquilo que nos fala realmente a alma. É aí que nós adentraremos o reino dos céus prometido por Jesus. Então, meus irmãos, que todos nós, encarnados e desencarnados, nessa tarde, podemos aceitar essa realidade, que é a realidade espiritual, porque sairemos daqui melhores, mais felizes e mais comprometidos com o compromisso que assumimos no além. Então, muito obrigado, uma excelente tarde a todos. Obrigado pela paciência em nos ouvir aqui. Acho que não precisava. Bom, então acho que a fala do Nelsinho já encerra o nosso encontro. Nós agradecemos profundamente a presença de todos. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Eu tenho uma. Deixa eu falar. Agora vai fazer um ano, né?
desencarnou. Muito egoísta da minha parte, mas estou aprendendo ainda sobre a doutrina, né? Eu queria saber se eu já tive muitos sinais que ela está sempre presente comigo. Essa semana, inclusive, de madrugada, eu até puxei a orelha e foi de madrugada não. Estava deixando no meu cabelo, sabe? Eu queria saber se é egoísta da minha parte, mas muito fácil, eu dei uma caixa dela. Na maioria das vezes, todos nós queremos contato com os entes amados, né? Chico Xavier dizia que o telefone toca de lá para cá. Nós não temos controle. E isso é uma questão que, assim, pessoas podem te prometer uma carta, né? E podem fraudar. Quando a comunicação é espontânea, de lugares diferentes, e aí contendo detalhes, como a gente vê com médios sérios fazem, isso vai te acalentar o coração. Porém, talvez muito melhor do que você esperar algo físico para ela, vindo dela, é você treinar o seu pensamento para entrar em contato com ela. Se preparar durante o sono, porque você é espírito que vai abandonar o corpo temporariamente, e estar em contato com ela. Uma sugestão: ore ao seu anjo da guarda, para que você possa encontrar ela. Peça a ele. Jesus não dizia, pede e recebereis? Peça com vontade, com firmeza, com fé. E se houver possibilidade, esse encontro vai se dar. Mas peça um pouquinho a mais ao seu anjo guardião, que ele te permita lembrar. Normalmente, é até comum de acontecer de você acordar no meio da noite, quando o sonho é tão importante que tem que vir para o consciente, de você acordar e a lembrança se fixar. Espero que você consiga esse contato, de verdade. Entendeu? E há uma diferença para você saber quando o sonho é espiritual. Normalmente, sonho espiritual é muito vivo. Você sente cheiro, tem cor, você adentra e tem certeza. Isso aconteceu. E eu oro aos céus para que você seja atendido aí no seu pedido e que ela esteja bem. Para que essa saudade, que é a ausência da presença, ou melhor, a presença da ausência, que faz a gente sofrer, que faz a gente sentir essa dor. E eu espero que esse encontro possa amenizar o seu sofrimento, de coração. Tá bom? Bom, muito obrigado a todos vocês pela paciência, por estar aqui nos ouvindo, né? A gente vai encerrar e fazer um convite também, né? Que daqui a pouco, às 19 horas, a gente vai estar lá no CEPAS. Qual é o endereço? Qual o número? Então, às 19 horas, a gente vai continuar conversando sobre o tema, também uma roda de conversa. Então, aqueles que quiserem, puderem, fica o convite, né, dentro das suas possibilidades. Muito obrigado a todos, né, que a gente tenha uma excelente tarde e um bom regresso aos nossos lares.